Muito bem, tem uma outra pergunta aqui bem legal também. Eu tenho alergia especialmente ao bacalhau. Será que posso comer outros peixes com segurança? Olha, é importante que você busque seu médico alergista para que você converse com ele e pegue todas as informações necessárias relativas a essa situação, porque a alergia alimentar é grave, a alergia alimentar mata. Se o paciente realmente tiver uma alergia alimentar e já é mediada, que leve à anafilaxia, ele pode morrer. E a morte é rápida. Em segundos, em poucos minutos, o paciente já está com parada cardiorrespiratória por causa de uma alergia alimentar. Por isso que a nossa orientação em pacientes que têm alergia alimentar é portar o auto-injetor de adrenalina, o auto-aplicador de adrenalina. O nome comercial mais comum é o EpiPen, ok? Então é portar esse auto-injetor consigo, sob as orientações do seu médico alergista, aplica em cima da coxa mesmo, na coxa, em cima da roupa, para salvar a vida, e depois vai para a emergência. Então tem que conversar com o médico alergista. Então, a título de conhecimento geral, tá? É muito importante a gente dizer isso, o bacalhau, ele pode ter um componente que pode dar reação cruzada com outros peixes chamado parvoalbumina. A parvoalbumina é um componente que pode dar reação cruzada com outros peixes. Então, se o paciente é alérgico ao bacalhau parvoalbumina positivo, a chance dele desenvolver reação cruzada a outros peixes é muito alta. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Seu médico alergista certamente sabe isso de cor e salteado. Ele vai te pedir uma IgE específica, um método Isaac, para a dosagem da parvoalbumina. Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta bem inteligente também. Por que as vacinas de vírus vivo atenuados podem causar reação grave à vacina, choque anafilático, anafilaxia, muitos dias após a aplicação? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? É o seguinte, nós sabemos que as infecções virais, elas são fatores de risco para reações anafiláticas. O paciente pode desenvolver reação anafilática por causa de infecções virais, principalmente quando o paciente já tem uma doença de base, já tem uma alergia de base, e aquilo entra como se fosse um gatilho, ok? Isso acontece muito em alergias medicamentosas, tá? O paciente que é alérgico a medicamento, tem porventura um vírus latente, um vírus do herpes, ou um vírus do citomegalovírus, ou um vírus do Epstein-Barr, ou algum vírus em latência que permanece durante alguma infecção em latência. E esse aumento da atividade de linfócitos pode levar então a uma alergia medicamentosa com mais facilidade, a chamada alergia do tipo 4. São alergias graves, né? Que já, inclusive, nós temos uma playlist só sobre alergia a medicamentos, alergia a remédios. Então, se você estiver interessado, vá no nosso site brasilsemalergia.com.br, visite Enciclopédia e lá você vai encontrar uma playlist só sobre alergia a medicamentos e você vai entender por que o vírus da AIDS, o vírus do Epstein-Barr, o vírus do herpes, infecções virais recorrentes são fatores de risco para o desenvolvimento de alergias a medicamentos. Tá bom? Muito bem. E a vacina de vírus vivo atenuado, ela começa a funcionar, ela começa a ter uma ativação linfocitária intensa alguns dias após a sua aplicação, porque o vírus ele começa então a ter uma reação imunológica mais intensa e, consequentemente, ele acaba estimulando linfócitos, tá? Linfócitos e também a produção dos chamados anticorpos da classe IgE. Então a explicação é justamente essa, é que a vacina de vírus atenuado ela tem um vírus vivo e esse vírus vivo ele vai tomando corpo, ele vai agindo, ele vai induzindo uma resposta imunológica e essa resposta imunológica acaba se tornando robusta durante um período e essa robustez da resposta imunológica, tanto produção dos anticorpos IgE, como também produção dos anticorpos IgG, como também produção de linfócitos T, podendo não só levar a uma reação anafilática, mas levar a reações graves, como a síndrome de Stevens-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica ou outras reações graves, que são as chamadas reações do tipo 4. Isso pode acontecer também, principalmente se o paciente estiver tomando vários remédios e principalmente se o paciente já tiver fatores de risco para a apresentação de infecções, tá bom? Apresentação de reações alérgicas, perdão. Muito obrigado pela sua pergunta.